grande articulação do governo do estado de trazer uma COP para o Brasil, para o Pará, porque nós estivemos na COP29 e a gente viu a estrutura que é esses países mais desenvolvidos e nós sabemos as dificuldades que o nosso Brasil enfrenta, que as nossas capitais enfrentam, então é um desafio. A grande luta vai ser fazer com que haja essa discussão de manter o estado do Pará guardião da nossa biodiversidade, mas sem esquecer do potencial econômico que o nosso estado tem, sem esquecer da nossa vocação, que o estado do Pará é um estado que produz, sempre será. Agora, a gente precisa aproveitar a COP30 para poder resolver pautas que estão há décadas e, lamentavelmente, entra governo, sai governo e ninguém consegue resolver, que é a famosa regularização. Parte dos problemas ambientais que o Pará enfrenta é por falta de regularização. E nós acreditamos que a COP possa ser um instrumento de a gente poder acelerar esse processo de regularização e valorizar o produtor para que ele possa fazer a sua produção da forma correta, da forma que deve ser, e certamente o nosso mandato aqui vai garantir, vai buscar fazer com que a pauta do setor produtivo possa ser ouvida, porque certamente será um grande avanço para o nosso estado, para aqueles que produzem e geram tanto emprego e renda para a nossa região. E daí a gente fica na expectativa de que os eixos da discussão da COP não falem só do ambientalismo, dessa pauta da esquerda, que não agrega nada para o desenvolvimento do Estado e que a gente possa fazer uma discussão contemplando todos os eixos da realidade das vocações do nosso Estado. Era isso, presidente, que eu tinha para a discussão de hoje. Ainda no grande expediente, eu convido a se pronunciar a deputada Lívia Duarte. Deputada Lívia Duarte. Ela saiu? Deputada não se encontra em plenário, eu chamo o orador seguinte. O orador seguinte é o deputado Elias Santiago. Bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas. Quero cumprimentar também as pessoas que nos assistem aqui, que nos acompanham nas galerias e nos meios de comunicação. Quero cumprimentar todos aqueles que vêm aqui sempre prestigiar o trabalho do Poder Legislativo. Quero me inscrevi hoje para manifestar minha preocupação com a questão dos incêndios que estão acontecendo no estado do Pará. Sei do esforço que está sendo feito no sentido do combate através aí do governo do estado e também das prefeituras, dos órgãos ambientais, mas nós precisamos lembrar disso e reforçar ainda mais para que mais esforços sejam feitos, porque antes que a chuva chegue, muita situação caótica está sendo criada, e aqui em especial eu queria relatar a situação de um incêndio grande que avança lá no município de Porto de Mós, na reserva extrativista Verde para Sempre, que as lideranças daquela região têm mandado, inclusive, com muita preocupação, incêndios incontroláveis chegando próximo às vilas de Porto de Mós. Portanto, pedir uma atenção especial dos nossos órgãos que ajudam nesse combate para que possam chegar lá e ajudar aquela população. E, inclusive, antes que esse inverno
chegue, que a gente está torcendo esse ano para que ele chegue cedo, para que a estiagem, inclusive, que está prejudicando muito a agricultura no estado do Pará, em diversas regiões, a pesca, inclusive, com a seca dos rios, os problemas que estão sendo criados com a salinização da água lá na região de Chaves do Marajó. Portanto, manifestar aqui a nossa solidariedade, a nossa preocupação e o nosso apelo aos órgãos para que dê atenção a isso. Segundo, repercutir aqui, junto com a nossa bancada, sei que o deputado Bordalo já se manifestou em nome do nosso partido, mas repercutir aqui os acontecimentos que a gente já sabia, mas agora revelados e comprovados pela Polícia Federal, da famosa Operação Punhal Verde e Amarelo, que intencionava, assassinar o nosso presidente Lula, o vice-presidente da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que a gente já alertava ao nosso país quando, por alguns anos, foi governado por forças radicalizadas que tentaram criar no país um ambiente hostil, um ambiente de guerra política que passou dos limites de considerar as pessoas, normalmente, como é na política e na democracia, um adversário que a gente tem no país, no município, no estado, transformar aquela pessoa em inimigo, através de teses radicalizadas que deixaram de envolver a política e passaram a envolver bandeiras, inclusive religiosas, bandeiras que não são de bom tom serem tratadas no âmbito da política como foi no Brasil. Portanto, a gente quer aqui repudiar qualquer tentativa de governar município, de governar estado, de governar um país pela força, sem o aval do povo, desobedecendo a justiça e não respeitando. Quero, portanto, dar uma parte à nossa companheira deputada Lívia. Deputado Elias, lhe parabenizar pela coragem de fazer esse pronunciamento. Penso que o PT, mas a esquerda, e a esquerda não só, todos aqueles que se dizem progressistas e todos aqueles que pensam a política para além da violência e dos métodos autoritários, precisam pensar esse momento como um momento de reflexão. É verdade, e alguns podem dizer, mas tentativa, a pessoa que planejou assassinar um presidente, ela tem de ser punida, presidente Chicão? Bom, o que a lei diz, nós temos que refletir, deputado Elias. Mas golpe de Estado só se pune antes de acontecer, porque depois que acontece não tem mais como punir. Então nós temos sim que pedir severas punições e temos que dizer que aqueles e aquelas que tentaram golpe de Estado à democracia brasileira, nós não temos que permitir anistia e temos que dizer que todos os dias nós vamos estar aqui em defesa dos direitos da população e da democracia brasileira. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, deputada, pelo seu aparte que engrandece o meu pronunciamento e prosseguir dizendo que as forças democráticas brasileiras, as forças que atuam em favor da democracia, do Estado de Direito, precisam se unir para dar força à justiça brasileira, para dar força pela punição, porque a gente sabe que terão forças que tentarão impedir essa punição. As falas do presidente Bolsonaro, antes dele ser presidente da República, ele tem uma fala que ele disse o seguinte, que ele achou que o Brasil não se ajeitou com a ditadura militar porque precisava matar pelo menos 30 mil pessoas e foram mortos só 10 mil pessoas. Ou seja, a ideia de implantação de uma ditadura violenta no país, que calasse aqueles que defendiam bandeiras de esquerda, e em especial nós do Partido dos Trabalhadores. Nesses 30 mil, se eles tivessem assumido e dado conta, com certeza eu acho que sobrava uma bala para mim, uma para o Bordalo, outra para o Disseu, aqui para a Maria, talvez uma para ti, Lívia, para aqueles que defendiam as bandeiras de esquerda, mas não só para esses, porque a narrativa que se fazia no país naquela época, ainda se faz um pouco agora, consegue colocar, inclusive, o nosso governador Helder Barbalho como comunista hoje. Aqueles que militam pela democracia, quem sabe até o nosso presidente Chicão,
Nosso presidente Chicão, que é um grande democrata, num governo autoritário no país, talvez o senhor não fosse receber uma das balas da ditadura, mas o senhor ainda seria preso, o senhor ainda ficaria por lá uns anos preso, ou seria expulso do país, como fizeram com os artistas, como fizeram com todos aqueles que defendiam a bandeira da liberdade. Não se podia fazer nenhuma música mais no Brasil falando contra os dominantes no país, que os nossos grandes artistas brasileiros foram todos expulsos do país, como Chico Buarque, Caetano Veloso e todos que nós sabemos. Portanto, punir isso, tratar isso como um caso sério, um caso grave, e não uma brincadeira, porque como seria se fosse ao contrário? Como seria se fosse descobrindo que alguém hoje da presidência da República do Brasil estivesse pensando em assassinar alguém da oposição para que a gente pudesse continuar governando o Brasil até se a gente perdesse a eleição? Nós, do nosso partido, temos as nossas posições firmes, mas nós sempre defendemos a democracia, o direito, o respeito à lei, o respeito a quem vence a eleição. Portanto, o respeito ao voto popular foi uma das grandes conquistas que nós tivemos nesse país, e que seja ampliada, que seja melhorada. As democracias, elas se efetivam cada vez no mundo quando a gente tem períodos duradouros de democracia. E nós já temos uma democracia, mas as nossas instituições ainda têm as suas fragilidades. Precisa de democracia, precisa que a gente continue tendo eleição, o povo votando de qualidade, deixando de vender voto, para que a gente possa chegar a um governo, a um parlamento, a um país, a um Supremo, uma justiça, que a gente tenha segurança, que terá o respeito e que não teremos mais manifestações autoritárias tipo essas, sonhos ilusórios de levar o nosso país para um caminho que nós não acreditamos, que acreditamos ser um pior caminho que o nosso país poderia tomar. Portanto, nós queremos aqui exigir punição, exigir que essas investigações vão até fim e que todos aqueles que sonham em governar de forma autoritária sem o parlamento, que sonham em governar de forma autoritária, prejudicando os sindicatos, as lutas sociais, os movimentos sociais, que eles aprendam exemplarmente a não tomar iniciativas loucas que possam colocar o nosso país, que está caminhando tão bem para um rumo de prosperidade, respeito internacional, colocar o nosso país na trilha de governos autoritários. Portanto, muito obrigado, senhor presidente, e acredito na justiça brasileira. Encerrado o grande expediente, entraremos, portanto, na ordem do dia. A ata da sessão anterior, lavrada nos termos dos artigos 165 e 166, está inserida no sistema de tramitação da Casa. Requerimento número 460, de autoria do deputado Lu Ogawa, baseado no artigo 306, inciso 1 do Regimento Interno do Poder Legislativo, entra com pedido de licença para os dias 5, 12 e 19 de novembro de 2024. Deputado Rogério Barra, baseado no regimento, no artigo 306, inciso 1 do Regimento Interno da Casa, pede licença para o dia 12 de novembro do ano corrente, terça-feira, referente à 32ª sessão ordinária. Só informando que no dia 12 de novembro não houve sessão. Deputado delegado Nilton Neves, baseado no Regimento Interno da Assembleia, no artigo 306, inciso 3, pede licença para o dia 5 de novembro de 2024. Requerimento número 468, 2024, de autoria do deputado Gustavo Cefé. Requer que seja concedido licença no dia 19 de novembro de 2024, baseado no artigo 306, inciso 3, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Pará. Deputada Maria do Carmo, requerimento número 469,
2024, baseado no regimento interno do artigo 306, inciso 1, da Assembleia Legislativa, pede licença parlamentar para o dia 19 de novembro de 2024. Requerimento número 470/2024, de autoria da deputada Lívia Duarte, baseado no regimento interno da Assembleia Legislativa, no artigo 306, inciso 1 do nosso regimento, pede licença parlamentar para o dia 19 de novembro de 2024. Deputada Silene Couto, requerimento número 471, baseado no regimento interno da Assembleia, pede licença para as sessões plenárias do dia 12 e 19 de novembro de 2024, também baseado no artigo 306, inciso 1 do regimento interno da Casa. Requerimento número 472/2024, de autoria do deputado Wesley Tomás, baseado no regimento interno da Casa, no artigo 306, inciso 3, pede licença para o dia 19 de novembro do corrente exercício. Deputado Zeca Pirão, requerimento número 473, pedido de licença na 32ª sessão ordinária a ser realizada em 19 de novembro de 2024, de acordo com o regimento interno, em seu artigo 306, inciso 3. Deputado Rogério Barra, requerimento número 475/2024, baseado no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado, no artigo 306, inciso 3, vem pedir licença para o dia 19 de novembro do corrente ano. Deputado Fábio Freitas, requerimento número 477, pedido de licença para o dia 19 de novembro de 2024, baseado no regimento interno da Assembleia, no artigo 306, inciso 1. Deputado Elias Santiago, requerimento número 478, pedido de licença, baseado no artigo 306, inciso 3 do regimento interno da Assembleia Legislativa, para o dia 19 de novembro de 2024. Deputada Ana Cunha, requerimento número 480, pedido de licença baseado no artigo 306, inciso 3 do regimento interno do Poder Legislativo, para o dia 19 de novembro de 2024. Deputado Enderson Chamon, nosso deputado Chamonzinho, requerimento de licença de número 481, baseado no que dispõe o artigo 306, inciso 3 do regimento interno deste poder, para o dia 19 de novembro de 2024. Deputado Igor Normando, pedido de licença, através do requerimento número 482/2024, baseado no artigo 306, inciso 3 do regimento interno do Poder Legislativo, licença para o dia 19 de novembro de 2024. Deputado Adriano Coelho, requerimento número 487/2024, pedido de licença parlamentar, baseado no artigo 306, inciso 3 do regimento interno do Poder Legislativo, para a data de 19 de novembro do corrente ano. Deputado Chicão, requerimento número 490/2024, pedido de licença baseado no artigo 306, inciso 1 do regimento interno da Assembleia Legislativa, para o dia 19 de novembro do corrente ano. Comunicação da Presidência, nos termos dos artigos 72 e 73 do Regimento Interno, a Presidência anuncia que foram aprovadas de forma conclusiva nas comissões os seguintes projetos. Artigo 72, inciso 2, utilidade pública.
Projeto de Lei 606/2024, de autoria do deputado Aveilton Souza, declara e reconhece de utilidade pública para o Estado do Pará a Associação dos Pequenos Produtores Rurais, REAL, com sede no município de Santana do Araguaia. Projeto de Lei 607/2024, de autoria do deputado Wesley Tomás, declara e reconhece de utilidade pública para o Estado do Pará o IBD Social, com sede no município de Belém. Projeto de Lei 622/2024, de autoria do deputado Lu Ogawa, declara e reconhece de utilidade pública para o Estado do Pará a cooperativa dos taxistas do Atalaia e Salinópolis. Projeto de Lei 623/2024, deputado Elias Santiago, declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará o Instituto de Agroextrativismo, Aquiculturas e Pesca Artesanal da Amazônia, com sede no município de Ponta de Pedra. Após esse anúncio, os projetos serão encaminhados ao governador do Estado do Pará. Requerimento número 465, de autoria do deputado Josué Paiva, requer que este Poder Legislativo manifeste votos de aplausos à Igreja Assembleia de Deus de Óbidos pela passagem dos 100 anos de fundação daquela instituição que vem prestando bons serviços para a população daquela cidade e região. Este requerimento está em votação. Deputados favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do deputado José Paiva, requerimento número 466/2024, requer que este Poder Legislativo manifeste votos de aplausos ao pastor Rivelino Ribeiro Pereira, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Óbidos, pela condução das celebrações dos 100 anos de fundação daquela igreja. Esse requerimento está em votação. Deputados favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 474/2024, de autoria do deputado Bordalo, requer a realização de sessão especial em comemoração aos 10 anos do Centro de Formação dos Profissionais da Atenção Básica do Estado do Pará, instituição que se consolidou como referência na democratização do acesso à formação continuada para professores da educação básica, a ser realizado no mês de dezembro. Este requerimento está em votação. Deputados favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do deputado Martinho Carmona, requerimento de número 476, requer, com base no artigo 183, inciso 13 do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, que este poder aprove e encaminhe votos de aplausos e congratulações à Igreja do Evangelho Quadrangular, na pessoa do seu presidente estadual, reverendo Josué Bentson, pelos 51 anos da fundação da Igreja no Estado do Pará. Esse requerimento está em votação. Deputados que são favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 479, de autoria do deputado Coronel Nil. Requer, nos moldes regimentais, como versa o artigo 183, inciso 13, desta Casa, a formulação de votos de aplausos à guarnição de policiais militares do CPR 9º da 31ª BPM e 1ª Companhia Orgânica de Abaetetuba por operação contra a associação criminosa, grande apreensão de armamentos portáteis, fuzil, munições de uso restritos e contrabando na data do dia 5 de 11 de 2024. Ao Coronel PM Maurício, ao Tenente Coronel PM Raiol, ao Tenente Coronel PM Costa, ao Major PM Geisa, ao Capitão PM Valente e ao Primeiro Tenente da PM Goldim. São esses os votos
São esses os votos de aplausos que o deputado Nil pede para que a Assembleia aprove a esses militares. Portanto, o requerimento está em votação. Deputados que são favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 488, 2024, de autoria do deputado Bordalo. Requer, baseado no artigo 184 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, votos de pesar à prelazia do Marajó e, por meio desta, ao povo marajoara e aos familiares e amigos de Dom Luiz Ascona, bispo emérito do Marajó, um incansável defensor dos direitos humanos, do combate ao tráfico e pessoas e símbolo da luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, que faleceu na última quarta-feira, dia 20 de novembro. Portanto, este requerimento de autoria do deputado Bordalo está em votação. Deputados que são favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 489, 2024, de autoria do deputado Disseu Tencaten, baseado no artigo 183, inciso 11, combinado com o artigo 161 e seguintes do regimento interno desta Casa, requeiro realização de uma sessão especial para discutir a implantação do modelo do Centro de Mídias da Educação Paraense, no âmbito do Sistema de Organização Modular de Ensino, SOME, no Estado do Pará. Portanto, este requerimento está em discussão, em votação. Deputados que são favoráveis à aprovação deste requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 491, 2024, de autoria do deputado Chicão. Requer, com fundamento no artigo 161 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a realização de uma sessão especial no dia 5 de dezembro de 2024, em homenagem ao Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, que completa 60 anos de criação em 2024. Este requerimento está em votação. Deputados favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 492, 2024, de autoria do deputado Disseu Tencaten. Requer, baseado nos termos do artigo 183, inciso 11, combinado com o artigo 161 e seguintes do regimento interno desta Casa, a realização de uma sessão especial para discutir a educação especial do Estado do Pará. Este requerimento está em votação. Deputados favoráveis à aprovação desse requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 493, 2024, de autoria do deputado Fábio Freitas. Requerimento pede que a Assembleia Legislativa, baseado no seu regimento, de acordo com o artigo 183, inciso 13, solicite votos de aplauso aos 20 anos da realização do Vigilhão dos Vasos e a Nação Pentecostal, instrumento poderoso de salvação, libertação, cura e avivamento espiritual, sob a liderança do irmão e apóstolo Jaime Gonçalves. Este requerimento está em votação. Deputados favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como estão. Os que não aprovam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tempo dele, eu não sabia. Atendendo a um pedido do deputado Bordalo, que foi feito ainda no início da sessão, quando o deputado Carlos Vinícius estava presidindo, iremos atender o pedido do deputado, a solicitação de 1 minuto de silêncio em memória ao bispo emérito do Marajó, Dom Ascona. E eu aproveito, deputado Bordalo, o seu pedido e incluo também, nesse minuto de silêncio, em memória também do nosso companheiro Dinan Laredo, que faleceu no sábado, aliás.
Obrigado a todos. Está na pauta o projeto de lei 266/2024, de autoria do Poder Executivo. Matéria com base no parágrafo 6º do artigo 108 da Constituição do Estado, turno único, votação secreta, veto parcial, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025. Pareceres favoráveis ao veto das Comissões de Justiça e Finança, avulso 79, página 54. Está inscrito para discutir o veto o deputado delegado Tony Cunha. Deputado delegado Tony Cunha não se encontra em plenário. Eu passo para o orador seguinte, deputado Heraldo Pimenta, para discutir o veto. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares dessa Egrégia Casa de Leis, só para dizer que estaremos favoráveis ao veto com relação à lei, e aqui aproveitando o ensejo dessa discussão de projetos, no qual se precisa discutir projetos em favor do nosso Estado, e principalmente algo que preocupa e assola as famílias de toda aquela região da Transamazônica, a oeste e sudoeste do Pará, é algo que nós precisamos discutir com muita profundidade, essa questão da saúde da nossa região. Os hospitais regionais Altamira, Itaituba e Santarém, fazendo um belíssimo trabalho, mas que precisamos rever alguns detalhes, como, por exemplo, ampliação de leitos e maiores condições de atendimento, para que não se faça essa fila enorme que atualmente ocorre e que nós já avançamos muito nesses anos de governo do governador Helder. O que a gente pode observar, por exemplo, foi fantástico o resultado da traumatologia de portas abertas em Itaituba, que flui com tranquilidade e que nós temos hoje a grata satisfação de dizer que serviu de exemplo para outros municípios e que está dando certo. Quero aqui também fazer uma pausa neste discurso para parabenizar a Igreja Madureira, o pastor aí que esteve conosco, pastor Fernando, juntamente com o Gedaías, ao amigo Wagner, que quero dar aqui as boas. Hospital com mais de 70 leitos, onde atenderia
especialidade, tendo assim UTI, mais leitos, para que pudesse desafogar, sim, já que o município é polo, os municípios de Santarém, Itaituba e Altamira, onde eles têm os regionais. Ocorre, senhor presidente, que nós já enviamos pedido de informação. A minha preocupação é que hoje, no final, no apagar das luzes, inclusive eu posso garantir aqui, quero isentar a secretária de saúde daquele município que realmente se esforça para que o serviço seja feito, porém, nós estamos com o prefeito, que era inclusive meu parceiro, mas eu não posso admitir quando você confunde essa questão de ser sabido para a questão de saúde. O hospital de quase 30 milhões de reais, olha só, eram 20 e poucos milhões de reais em 70 leitos. O prefeito pede para diminuir os leitos e, pasmem, como diz a população, parou a construção do hospital, mas continua as construções das agências do Bampará para que ele possa receber os aluguéis das agências. Parar um hospital para interesse próprio, caros amigos, não admitirei. É algo assim que parece meme de internet. É porque o cara que está traumatizado fica fora, as crianças não podem entrar, isso não pode acontecer, como se diz, que show da Xuxa é esse? Que para de construir o hospital para fazer agência de Bampará para receber aluguel. O prefeito de Uruará está fazendo um papel que eu nunca imaginava, que é hoje um dos piores prefeitos na área da saúde da história de Uruará. Sem nenhum compromisso, o povo morrendo, o pessoal fazendo vaquinhas na saúde e você não vê de forma nenhuma um resultado preciso. Portanto, senhor presidente, já pedi informações, há uma necessidade de pedirmos uma junta de engenheiros para que possa fazer o levantamento. 5 milhões de reais foi pedido de um aditivo deste prédio e nós precisamos ver a coisa com muita seriedade. Temos certeza que a secretária, o secretário de Junta, o senhor Ednei, a nossa querida amiga Gadelha, vai ver isso com muito carinho e com cuidado, porque são quase 30 milhões e diminuíram leitos. Nós queremos a verdade, que o prefeito se explique, inclusive de forma pública, para que nós possamos dirimir e tirar qualquer dúvida com relação a isso. Já basta o Uruará ser hoje um dos maiores centros de investigações da Operação Carranca da Polícia Federal, que inclusive, dentro desse contexto, um dos seus secretários, que hoje é popularmente falado, chamado como Bruno do Vaso, porque com a operação da PF, a PF invadiu lá a sua residência e ele colocou o celular no vaso. Por isso, o Bruno do Vaso, que era seu secretário, que era um dos investigados da Operação Carranca, agora outra operação Darkwood, que é a questão de créditos, já basta ser um dos maiores escândalos com relação de ambiental e questão de crédito de madeira e questão de manejos florestais. Se realmente for a fundo, será um dos maiores escândalos nacionais dessa questão. Já basta isso. Nós precisamos, a nossa querida Uruará, ser uma referência de produção agrícola, ser uma referência de que é um município polo. Hoje ela pode-se dizer, um ponto que está no mapa, porque virou um anel viário natural para Santarém, que você tem hoje a grande PA 370 construída pelo nosso querido governador Helder, e a gente avança a passos largos com muito progresso em nossa região. Faço aqui este pronunciamento, inclusive aqui gravado nesta Assembleia, justamente para que a gente possa levantar essas situações, para dizer depois que nós ficamos calados perante a um erro que está acontecendo, a um hospital que poderá ser uma grande salvação para aquela região. Deixo aqui um abraço e peço inclusive a essa mesa diretora para que juntos possamos cobrar aí esta fiscalização com a construção
deste hospital, que com fé em Deus será um hospital regional, principalmente com a especialidade de traumatologia naquela região oeste, sudoeste do Pará. Muito obrigado, senhor presidente. Não temos mais deputado para discutir o projeto de veto. Temos só deputado para encaminhar, que é o deputado Irã Lima, para fazer o encaminhamento da matéria. A orientação para a base do governo é votar sim nessa análise do vetos aqui, de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa, que foram amplamente debatidos nas duas comissões, pela manutenção dos vetos apresentados à LDO desse ano na Assembleia Legislativa. Exatamente para que a nossa dotação, a nossa LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, não venha impactar nos programas fixados pelo Poder Executivo para ser executado através do nosso orçamento no ano de 2025. Então, a orientação para a bancada governista é votar sim, deputada Ana Cunha, deputada Diana Bello, deputada Andréa, votar sim, tá certo? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Irã. Peço à assessoria da mesa que coloque a matéria em votação. A matéria é votação secreta no painel da casa.
Vou abrir o prazo de 1 minuto para que os deputados que ainda não votaram possam votar. Deputado Wesley Tomás, ainda não votou. Deputada Silene Couto. Deputado Carlos Vinícius. Deputado Chamonzinho. Deputado Rony Silva. Deputado Adriano Coelho. Deputado delegado Tony Cunha. Deputado Lute Rebelo. Deputado Aveilto Souza. Deputado Disseu Tencatem. Deputado Fábio Freitas. Esses deputados ainda não votaram. Está encerrada a votação. Votaram 33 deputados, uma abstenção, nenhum voto não e 32 votos sim. Portanto, mantido o veto do Governo do Estado ao projeto de lei número 266 de 2024. Matéria seguinte: projeto de lei número 625, 2024, de autoria do Poder Executivo, altera a lei estadual número 10.382, de 10 de janeiro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Pará para o exercício financeiro de 2024. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Finanças, avulso 107, página 71. Está escrito para se pronunciar o deputado Fábio Freitas. Deputado Fábio Freitas, desculpa. Bom dia, senhores deputados,
a todos que nos acompanham pela TV Alepa, Rádio Alepa, funcionários da casa, falar a respeito sobre este tema. 48 bilhões, nosso estado do Pará está crescendo de vento em polpa e vai crescer mais ainda. Duas questões temos que debater, não só no estado, como também no Brasil. Zona Franca do Marajó. Precisamos do apoio de todos os deputados estaduais, federais, para que isso saia do papel e se torne uma realidade. Pedir apoio para todos os senhores para que falem com os seus deputados. Já informei ao nosso presidente estadual, como também ao presidente nacional, que está entrando agora a nova votação na Câmara dos Deputados. O nosso deputado federal, Hugo Mota, do Republicanos, está para ser o futuro presidente da Câmara dos Deputados, do Republicanos, e uma das nossas pautas foi essa com ele. E a outra pauta é Zona de Processamento de Exportação, a ZPE. Se o Pará hoje tem 50 bilhões de reais na sua receita, isso pode aumentar 10 vezes mais, gerando mais emprego, renda, mas também investindo em educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura. E uma ideia que eu quero dar ao nobre governador é a respeito da Secretaria de Saúde para a pré-maturidade. O que é isso? Os números são alarmantes. E o que acontece no Brasil, só para terem ideia, 11% dos nascimentos estão ocorrendo antes das 37 semanas de gestação. Isso eu estou falando em defesa aqui das mulheres, em defesa das mães que infelizmente têm tido vidas precocemente ceifadas devido a não ter um pré-natal de qualidade. Então, eu vi que dentro deste projeto tem, mas eu gostaria de dar aqui minha contribuição em cima disso, da votação que sim, porém, a respeito do que nós temos que fazer, porque o norte do Brasil ainda tem a maior taxa de mortalidade nesse sentido do Brasil. E segue aqui 7 ideias para enfrentar essa questão do pré-natal. A primeira, acesso universal ao diagnóstico precoce, antecipado. Segundo, saúde primária, capacitação e acompanhamento pós-natal. Terceiro, nutrição materna, suplementação e educação alimentar. O quarto, gravidez na adolescência, educação sexual e suporte às jovens mães. Quinto, condições de vida, saneamento, moradia e também suporte psicológico. Sexto, UTIs neonatais, ampliação e modernização na infraestrutura. E o sétimo, políticas integradas, coordenação entre saúde, educação e assistência social. Essa é a nova política que o Republicanos vai implementar em todo o Brasil no próximo ano, aonde nós iremos sair, segundo nosso presidente nacional, Marcos Pereira, deputado federal e primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, que seremos o partido realmente da infância, um partido que vai cuidar de fato de direito das nossas mães que infelizmente enfrentam essas problemáticas por todo o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Ainda para discutir o projeto, está inscrito o deputado delegado Tony Cunha para discutir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de discutirmos o tema no projeto de lei em questão, eu gostaria de fazer menção ao passamento do bispo Dom José
Ascona, do Marajó, da prelazia do Marajó, bispo emérito, um homem que tem a vida dedicada à proteção dos desvalidos, dos vulneráveis no Marajó, especialmente, deputado Martinho Carmona, em relação ao combate a violações físicas e sexuais em face de crianças e adolescentes. Eu tive a honra de estar, como estava também a deputada Lívia, no Marajó, escutando Dom José Ascona e a sua equipe. Temos alguns compromissos que vamos lutar para adimplir, ajudando aquele combate, mas o momento é de tristeza pelo falecimento de Dom José Ascona. Conhecemos ele há pouco, tivemos a honra de vivenciar alguns momentos importantes com Dom José Ascona, mas além da tristeza natural desses momentos, é um momento também de exaltar a gratidão pela sua vida, pela sua história, pelo seu legado. O que nós precisamos agora, enquanto deputados estaduais, enquanto povo, é manter, deputado Braz, o legado de Dom José Ascona em pé, o legado de trabalho, o legado de simplicidade, o legado de luta, de trabalho, o legado de humildade de Dom José Ascona. Infelizmente, não tive tempo de me despedir de Dom José Ascona, que foi acometido de um câncer severo no pâncreas, e agora, nos últimos dias, já estava muito fraquinho, sem poder receber visitas. Mas mandamos mensagens, mandamos energias, e como homem brilhante, de uma vida limpa, de uma vida de trabalho, espiritualmente elevado que era Dom Ascona, certamente ele está nos braços do Criador, né? Em bom guardo, em bom acolhimento, tendo em vista o seu extraordinário legado entre nós. Dom José Ascona, conhecido como o apóstolo do Marajó. Descanse em paz, o nosso carinho e o nosso respeito eternos. Mas, senhor presidente, eu gostaria também, aproveitando para fazer menção à presença do vereador eleito pelo Partido Liberal em Marabá, Dimison Pacheco, que está ali na galeria de honra. Temos aqui também nossos amigos, cadê o Jonas do Brejo do Meio? Está ali, de Marabá. O nosso amigo ex-vereador, fugiu o nome. Vou lembrar até terminar o discurso, vereador, perdão. Enfim, pessoas que estão aqui, senhor presidente, representando o município de Marabá. E eu gostaria de entrar num tema importante. Nós precisamos juntos combater o sofrimento da saúde pública de Marabá. Senhor presidente Chicão, eu tenho certeza que se a Organização das Nações Unidas, souberem exatamente o que está acontecendo no âmbito, principalmente do Hospital Municipal de Marabá, o Brasil sofreria condenações internacionais. E não é hora tão somente de procurar culpados. Coisas estranhas acontecem lá, em plantões, indícios de superfaturamento de plantões, escalas, fantasmas, mas enfim, temos que unir esforços, presidente Chicão, para resolver esse problema. E o governador do estado, se quiser, presidente, de fato ajudar Marabá
a resolver esse escárnio, porque lá tem paraenses, lá tem marabaenses, não importa, são cidadãos do estado do Pará. Nós temos uma sugestão extremamente importante. Se o governador do estado fizer uma unidade de pronto atendimento estadual ao lado do hospital regional, para atender fundamentalmente as pessoas advindas das cercanias de Marabá e das cidades próximas no pronto-socorro, eu tenho certeza que de Marabá, dos marabaenses, cuidarei eu. Evidente que um pronto-socorro tem as portas abertas. Nós não podemos, falar entra esse ou entra esse. Mas certamente os pacientes regulados de Jacundá, de Goianésia, de Pacajá, de Repartimento, de São João, de São Domingos e de tantas outras cidades poderiam ser regulados para um pronto-socorro regional. E Marabá daria conta mais facilmente de prestar uma assistência adequada para os cidadãos marabaenses. Então eu faço esse pedido às senhoras e senhores deputados que estarão aqui e ao governo do estado, que se de fato quiser fazer algo extremamente importante e histórico para a cidade de Marabá, que amplie os leitos de UTI do hospital regional, mas isso é uma coisa, mas fundamentalmente que abra um pronto-socorro regional para que as pessoas das cidades vizinhas possam ser reguladas para este pronto-socorro e a gente possa atender os cidadãos marabaenses com mais comodidade, com maior adequação. Deputada Ana Cunha, não é apenas esse o problema. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos melhorar o atendimento naquele pronto-socorro, porque tem muitas medidas administrativas importantes que precisam ser tomadas. Mas para ser suficiente, para melhorar em patamares que queremos, é preciso sim abrir um pronto-socorro regional ao lado do Hospital Regional de Marabá. Não dá mais para que Marabá assuma o pronto atendimento de todas as cidades vizinhas, de uma região de quase 800 mil pessoas, sem nenhum tipo de compensação, sem nenhum tipo de retorno pelo atendimento de cidadãos oriundos de outras cidades, até mesmo porque um pronto-socorro obrigatoriamente tem que ter as portas abertas. Eu acho, para encerrar, presidente Chicão, que este seria o principal legado que o governo do estado poderia deixar na cidade de Marabá para resolver o escárnio, a humilhação, o crime contra os direitos humanos que acontecem naquele hospital municipal. Deputada Ana Cunha, deputado Vanderlan, que são médicos, servidores concursados há décadas de Marabá, que estão nomeados por mim para a transição, chegaram a chorar dentro do Hospital Municipal de Marabá. Servidores que estão lá dentro choraram pelo sofrimento que viram no hospital. Não choraram na minha frente, não. Eu não estava presente, não filmei, não fiz proselitismo político, mas chegou ao meu conhecimento que servidores da transição choraram pelo que encontraram dentro do Hospital Municipal de Marabá. Então, essa sugestão, se acatada e realizada pelo governo do estado, será sim, talvez, um dos maiores legados deixados para a saúde pública da nossa cidade e da região. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado, deputado delegado Tony Cunha. De acordo com as inscrições para discutir o projeto, nós temos agora o deputado Josué Paiva para discutir o projeto.
Dá logo. Antes do deputado Josué, seu tempo está segurado, deputado. Eu só quero, a pedido do deputado... Okay. Deputado, pode falar daqui a pouco, eu registro a presença das pessoas que estão em nossas galerias. Deputado Josué. Senhor presidente, em seu nome, cumprimentar toda a mesa composta e estender os meus cumprimentos a todos os parlamentares, colegas que estão presentes na sessão de hoje. A todos os funcionários que nos complementam aqui para acontecer os trabalhos, que Deus continue vos abençoando, a todos os nossos visitantes que estão em nossas galerias. Tive já a oportunidade de cumprimentar alguns, entre eles o vereador eleito lá de Jacundá, Rutival Júnior, o nosso vereador, presidente da Câmara, lá do município de Óbidos, Rildo Afonso, e assim estender a todos os demais que prestigiam a nossa sessão, tá? Todos sejam bem-vindos para que possamos dar mais visibilidade, possamos dar mais ênfase às nossas sessões e os trabalhos que são realizados. Quero dizer para todos que estou de acordo com o projeto e estarei votando sim. Tá? Quero também aproveitar este momento aqui para fazer uma fala a respeito do que circula nas redes sociais, né, do infeliz acontecimento que se deu lá na parte de fora do hangar, em que 2 filhos meus tiveram envolvido nesse incidente. Eu quero dizer que, da minha parte, eu repudio, né? É lamentável, mas, infelizmente, até porque foi citado hoje aqui nesta tribuna por um colega deputado, para que não fique só uma versão, mesmo eu não compactuando, né, eu repudiando, mas dizer para os colegas e para todo o Estado do Pará que esteja acompanhando através da nossa TV, que este cidadão que também esteve envolvido, que é o prefeito lá do município de Faro, Paulo Carvalho, ele covardemente, no mês de outubro, dia 3 de outubro, inclusive existe um inquérito tramitando contra a vida do meu filho, ele covardemente agrediu meu filho numa emboscada, juntamente com mais uns 10 cidadãos ali, e, além dele mesmo agredir meu filho, os seus comparsas ficaram lixando meu filho depois de estar caído no chão, com muitos socos, pontapés, cacete. Meu filho, até hoje, está na capital, em tratamento, pelas sequelas desse infeliz ataque contra a vida do meu filho. E ontem, lá no hangar, eu confesso para todos, eu estava participando e não prestei tanta atenção, eu até cheguei a falar para o meu filho mais velho, que hoje está na capital, que é vereador em Santarém, para não ir para lá, para evitar de estar vendo se de repente acontecesse, mas a palavra do pai às vezes não é suficiente. E o meu filho mais velho, que é o David, não se contendo, esteve lá no hangar, e no momento em que este cidadão, que é o prefeito, passou perto dele fazendo provocações, foi que aconteceu aquele infeliz incidente. Tá? Isso não justifica, eu não compactuo,
Eu acredito na justiça, inclusive o ato covarde em que aconteceu lá em Faro por parte do prefeito e dos seus comparsas, está sendo acompanhado pela Polícia Civil, tá? É um ato de atentado à vida do meu filho e eu sei que a justiça prevalecerá e eles pagarão no rigor da lei mediante a decisão tomada pela justiça do nosso país. Tá? Então, eu somente trago esse esclarecimento para que todos os colegas, toda a população possa ter ciência que não foi algo isolado, né? Foi algo que vinha de alguns dias e, infelizmente, os meus filhos ontem não seguraram a provocação, mais uma vez feita pelo cidadão que é prefeito lá da cidade, que é meus filhos, o que foi agredido é um adolescente, e o que ontem tomou as dores no momento da provocação, de novo, por parte do prefeito, já é um homem de 26 anos, e foi quem teve aquela reação, pode-se dizer, infeliz naquele momento, porque eu não concordo. Tá? Peço aqui consideração, peço perdão da população do meu estado, porque não é a forma que nós trabalhamos, nem a forma que nós ensinamos, principalmente os filhos. Tá? Que Deus continue nos abençoando. Graças a Deus não houve sequela por nenhuma das partes da situação de ontem, foi apenas um tumulto infeliz, no momento que eu me envergonho, porque não poderia ter acontecido. Nós estávamos em um momento muito importante para o estado do Pará. Tá? Que Deus abençoe, meu muito obrigado. Antes de chamar o próximo orador, gostaria de fazer alguns registros de pessoas que estão em nossas galerias, que estão nos visitando. A pedido do deputado Tony Cunha, gostaria de registrar a presença em nossas galerias do vereador eleito pelo município de Marabá, do vereador Pacheco. Deu Pacheco. Seja bem-vindo. E queria registrar também, que também está em nossas galerias, a pedido do deputado Tony Cunha, do nosso querido ex-vereador de Marabá, o senhor Adelmo, que também se encontra aqui. Feito o registro, sejam todos bem-vindos. Depois cobrem do deputado Tony Cunha o almoço, o deputado terá o prazer de pagar o almoço. Queria registrar também, a pedido do deputado Elias Santiago, a presença do vereador Moca, do município de Aurora do Pará, da comunidade de Santana do Capim. Também registrar a presença do Cléo Luiz, presidente da Associação dos Quilombolas do Capim, do município de São Domingos do Capim. E a presença do padre, presidente do processo de assentamento da Berajuba, de São Domingos do Capim. Portanto, todos sejam bem-vindos à nossa casa. Continuando os pronunciamentos, temos escrito para discutir o projeto a nossa querida a deputada me corrige, com justiça, a nossa querida deputada Lívia Duarte. Bom dia, deputados e deputadas. Eu resenhei algumas coisas. Queria primeiro falar do projeto, como sempre. Projeto de lei 625 de 2024, uma alteração de orçamento feito por emenda em dezembro, pessoal. Duas coisas. A primeira é que não tem como se explique um aumento de receita sem que com clareza se diga qual é o aumento de despesa. Você não pode aumentar 1 bilhão de receita sem dizer para onde isso vai. Em dezembro. É muito difícil que nós aprovemos aqui, por iniciativa de qualquer parlamentar que esteja aqui hoje, qualquer um, emendas ao orçamento. É uma briga. Você protocola, você vai para cima,
você tenta fazer, você vai receber um veto. Por quê? Porque você não pode emendar orçamento. Então, minimamente, eu gostaria, e aí alguém da base do governo pode explicar qual é a despesa que vai ser gasta com a receita alterada em R$1 bilhão em dezembro. Acho que essa é a primeira coisa. Queria falar rapidamente, ainda no meu tempo, do luto e do sentimento de perda que qualquer militante pelos direitos humanos do Estado do Pará sofre com a partida do querido Dom Luiz Ascona, para nós, o eterno bispo do Marajó, militante dos direitos humanos, uma pessoa absolutamente exemplar em contrariar interesses, uma pessoa absolutamente exemplar em colocar o dedo na ferida de pedófilos, uma pessoa absolutamente exemplar em colocar o dedo na ferida de monocultores que acabam com a região do Marajó. Então, eu queria deixar o meu luto, mas dizer que qualquer militante dos direitos humanos no Pará tem uma perda muito grande de acolhimento, de respeito, de guia nessa jornada. Então, queria registrar o luto ao nosso querido Ascona. Dizer que, para nós, foi uma honra ter representado esse parlamento na COP29 em Baku, com tantos parlamentares, e eu não sou daqueles e daquelas que acham que quanto menor, melhor. Eu acho que todos os deputados que participaram da COP fizeram bem. É importante participar, ver a dinâmica, parar de maldizer instâncias tão importantes como são as conferências do clima das Nações Unidas. São importantes, se debatem, embora, muito embora, não se diga o que aconteceu. O que aconteceu foi uma negociação mundial frustrada, com pouquíssimo ganho ao meio ambiente, com pouquíssimo avanço em alguns lugares nos tratados, retrocessos ao mundo e ao meio ambiente. Então, eu queria dizer da alegria que foi representar o Estado do Pará e o Brasil, mas dizer também da frustração e que nós temos que lutar para que não seja só discurso e propaganda de governo a defesa do meio ambiente e a defesa da COP30. Nós queremos que seja um grande evento. Eu torço muito para que seja um grande evento e quero construir o grande evento. Eu quero que tenha hotel para todo mundo, embora me importe muito mais como dormem os quilombolas do que como vão dormir os príncipes e reis e não sei quem que venha para cá. Se os quilombolas e indígenas têm onde dormir, pessoal, quem vem, dê um jeito. Eu penso assim. Agora, o legado é necessário. O legado é necessário. Acaba a COP30 sexta-feira. Segunda, sobra o quê ao Estado do Pará? É essa a discussão. E nós queremos que seja grande. Nós queremos que o mundo possa discutir. Se discute a Amazônia na Itália, se discute ao pé do chão, deputada Maria do Carmo, em vários lugares do mundo. É a oportunidade do Brasil de discutir a Amazônia na Amazônia para o mundo. Essa é a diferença, pessoal. Não é só a COP das florestas, também é. E nós temos que ter orgulho disso. Não vamos ser Dubai nunca. Nunca. E eu acho que esse é o começo, não é o fim. Temos floresta, mas Belém é a COP da cidade. Belém é cidade, pessoal. Belém é cidade. Com mais, que nós podemos falar de milhões de pessoas. E é disso que nós temos que falar. Então, eu queria dizer da alegria, mas também da preocupação. Em um momento em que a gente discute meio ambiente, em um momento em que a gente discute a importância das florestas, que seja, por exemplo, defenestrado o programa SOME, que é o programa presencial de educação no interior do Estado. Como é que as comunidades vão continuar se formando? Quem conhece alguém que foi formado porque existe o SOME no interior, pessoal? Nós não podemos permitir que o CEMEP se dê. Nós não podemos permitir que matrículas sejam feitas no Estado do Pará para a modalidade EAD em comunidade à distância. Eu duvido que algum deputado ou deputada tenha coragem de dizer que durante a pandemia seu filho aprendeu com EAD. Não tem. Não tem como. Os meus filhos não aprenderam, pessoal. Não tem como aprender. Imagina em comunidades distantes. Imagina do outro lado do rio, numa ilha, a não sei quantos quilômetros. É impossível, é impossível. Então é a hora da gente também tomar vergonha para fazer discussões como tem que ser feitas. A educação precisa ser melhorada. A educação
no campo, a educação do campo, ela precisa ser melhorada no estado do Pará. Não há que se fazer discurso de meio ambiente sem respeitar a educação do campo, e é para isso que nós estamos aqui. Então, queria falar disso também e dizer que hoje está em pauta o projeto que transforma em patrimônio cultural e imaterial do estado do Pará um dos principais ícones da música paraense no mundo, compositor de primeiríssima, que eu sou fã demais, Salomão Habib. Olha, quem nunca ouviu o Habib tocar o violão está perdendo uma importante parte da cultura paraense. Eu, por exemplo, sou sua fã e tenho uma suíte que é a minha favorita, que se chama Suíte Land, onde ele tem uma música para cada prédio do Land no nosso patrimônio histórico. É lindo, pessoal. É de chorar. É de ouvir e pensar na cabanagem, os cabanos subindo aqui do lado e tomando poder. Então, para mim é um orgulho. Eu sou grata por poder entregar o título de patrimônio imaterial de cultura do estado do Pará ao querido Salomão Habib, que viva e que a sua música esteja em nós sempre. Queria, por último, mas não menos importante, falar do PCCR, dos servidores do Judiciário no estado do Pará. Uma pauta importante e uma pauta necessária. O plano de carreiras aos servidores do estado do Pará não pode ser uma pauta de negociação, pessoal. Por quê? Porque trabalho não se negocia. Se nós estamos avançando para discutir escala 6x1, nós temos que ter coragem também de discutir plano de cargos e salários aos servidores do estado do Pará. E a justiça precisa ser bem remunerada, porque quem não é bem remunerado não tem condições de trabalhar. E nós temos que ser claros nisso. Gente, nós somos deputados. Nós ganhamos um salário para lá de bom. Tem deputado que aparece uma vez por semana. Então, nós temos minimamente que garantir, lutar e defender o plano de cargos e salários a todas as categorias paraenses, e os servidores do Judiciário podem contar com o meu mandato. O que depender de mim, terão justiça nos seus salários, nas suas carreiras. Vamos adiante, pessoal. É o dobro, eu quero que pague pelo menos R$1. Boa ideia isso aí. Deputada Maria do Carmo, para discutir o projeto. Meu querido presidente, deputado Chicão, eu já fui prefeita de Santarém e eu sei que a gente precisa mexer um pouco aí a questão quem é que eu não enxergo de longe. Ah, não sei. Ah, o da TJ? Ah, ele já garantiu para terça-feira, tá? Está na pauta, se Deus quiser. Vamos lá. Então, eu já fui prefeita e eu sei que a gente precisa mexer no orçamento e tem que pedir autorização, né? Portanto, com relação a esse projeto, eu penso que o governo precisa fazer isso, tem dinheiro de algum lugar e esse dinheiro precisa ser, digamos assim, legalizado, né? E para isso tem que passar aqui por essa Assembleia. A única coisa que eu vejo é que não tem uma explicação muito clara, com segurança, de onde é que vem essa diferença. E o motivo de não vir no PL originário, já que há um grande estudo para isso.
mas eu sei que isso é normal, sempre que vão surgindo recursos, o governo tem que se adequar, prefeito Igor. Com certeza absoluta, o senhor, no meio do mandato, vai mandar para a Câmara de Vereadores também, para que se legalize recursos que entram no orçamento e que precisam ser utilizados, tá bom? Bom, o PCCR do TJE, nós temos acompanhado aqui, nós sabemos, e a presidenta já nos disse, que os recursos estão garantidos e que o nosso presidente Chicão tem essa sensibilidade, já dialogou e conversou com eles e, com certeza absoluta, não deu para ir para a pauta hoje, mas o presidente tem compromisso com vocês e eu tenho certeza absoluta que na próxima terça-feira haverá de ter. Hoje não tem mais como, já passou, já terminou, mas na terça-feira nós já dialogamos com o presidente para ver essa possibilidade. Mas seria muito interessante vocês conversarem com a presidenta do tribunal e com o próximo presidente também, tá? Para que ele possa dialogar com o nosso presidente aí, para garantir que ainda este ano vocês tenham esse ganho, que é justo e que, conforme a presidenta me disse, está redondinho, que não tem problema nenhum, vocês têm o dinheiro e, com certeza absoluta, vocês vão estar bem garantidos daqui para o final deste ano, tá bom? Parabéns aí para vocês e pela luta, tá certo? Eu gostaria de continuar falando, repercutindo alguma coisa. Por exemplo, o que a deputada Lívia acabou de falar, eu me somo a ela, tá? Eu estou muito preocupada com a questão do SOME, que é o Sistema Modular de Ensino, com essa nova proposta que é o CEMEP, né, que é de educação à distância, que a gente sabe que nas inúmeras vezes que o governo federal, o governo do estado, o municipal já tentou fazer isso, não dá certo, não é bom. Eu quero, desta tribuna, solicitar ao governo do estado que mantenha as matrículas do jeito que sempre foram. As matrículas já deveriam ter sido feitas para os primeiros anos, foi suspenso, e é necessário que se mantenha desse jeito. Por favor, secretário Rocieli, por favor, governador, mantenha as matrículas do SOME e do SOMEI do jeito que sempre foram, para que nós possamos discutir. E eu entrei aqui com um requerimento solicitando que o nosso querido secretário Rocieli possa vir aqui na Comissão de Educação, dar uma explicação para nós, deputados estaduais, sobre qual é essa proposta que eles estão pensando para o SOME e para o SOMEI. O deputado Tiago Araújo, que concordou, então nós apresentamos, já deve ser, para a semana que vem a gente deve ter essa audiência e com certeza nós vamos discutir o que é que o governo está pensando com essa possibilidade de implantação do Centro de Mídias da Educação Paraense, que é o CEMEP, para ser utilizado com o SOME e o SOMEI. Eu quero principalmente dizer da vulnerabilidade que é o acesso dos nossos indígenas ao estudo e através de CEMEI, isso piora muito. Vai ser muito difícil para os nossos indígenas, para os nossos quilombolas terem uma educação de qualidade através do CEMEI. Então, fica aqui essa proposta de diálogo com o nosso querido Rocieli, vir aqui na Assembleia conversar conosco via Comissão de Educação e o deputado Tiago já concordou. Então, nós vamos abraçá-lo, conversar, dialogar com ele, com o Patrick, para que eles possam nos explicar e, claro, nos ouvir a nossa opinião sobre o que a gente pensa com relação à educação e à distância, principalmente no SOME e no SOMEI, que é de uma vulnerabilidade grande, porque é justamente aonde o Estado não pode chegar com o ensino regular, chega através do SOME, chega através do SOMEI. E nós não podemos concordar que essa possibilidade de estudo fique ainda mais vulnerável sendo feita pelo CEMEP, tá bom? Eu estou aqui também, eu quero repercutir que os nossos alunos bolsistas da UEPA não estão recebendo o seu recurso já há algum tempo. Então, eu quero aqui pedir, fazer um apelo a esta casa e ao governo do Estado para que seja efetuado o pagamento que está atrasado há pelo menos 7 meses alguns meses dos nossos meninos e meninas da UEPA, principalmente lá do campus Santarém. Eu não sei se nos outros também esses meninos estão sofrendo com este atraso, mas em Santarém, os nossos meninos que estudam na UEPA estão com problema de atraso no pagamento da bolsa do Qualifica Saúde para
para os nossos meninos e meninas. Então, eu entrei aqui com um pedido de moção que requer ao nosso governador que dialogue com a UEPA para que eles possam efetuar o pagamento da Bolsa do Qualifica Saúde para os nossos alunos de medicina, principalmente na UEPA. Eu também quero aqui fazer um apelo. Já foi paga a primeira parcela da Casa Familiar Rural. Queremos agradecer esse pagamento que foi feito pelo governo do Estado e a gente espera que os próximos também sejam feitos, porque a Casa Familiar Rural está numa situação extremamente difícil, os professores, os alunos, porque os repasses estão muito atrasados e isso dificulta mais ainda a educação no campo. Nós sabemos que o governador tem um olhar muito especial pela educação no campo, por isso que a gente precisa reforçar a Casa Familiar Rural e reforçar o ensino modular e o ensino modular indígena. E eu sei que eu vou poder contar com os nossos pares aqui para que isso possa acontecer. Eu quero também repercutir aqui que nós estamos chamando uma reunião de trabalho extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e eu quero pedir para nossos pares, deputados estaduais, que possam estar aqui amanhã às 14 horas, que nos ajude numa pauta muito específica, que é ver o que o governo do Estado e o governo federal podem fazer no sentido de diminuir definitivamente queimadas e incêndios florestais no nosso Estado, para que o Estado não fique sufocado, respirando fumaça, como nós estamos fazendo. Então, deputado Eliel, que eu lhe convidei, inclusive, e eu lhe aguardo amanhã, 2 horas da tarde, é para debater e encaminhar ações de modo emergencial para sanar e conter as queimadas e incêndios que ocorrem em todo o Estado do Pará, que vem comprometendo a qualidade do nosso ar. Pois não, deputado? Obrigado pela parte, deputada Maria do Carmo. Pois não? Gostaria de cumprimentar também os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e informar que nós, uma conversa que nós tivemos com o presidente, na próxima terça-feira, o PCCR da Tribunal de Justiça estará na pauta aqui da casa. Portanto, eu queria lhe passar essa informação, lhe parabenizar pelo discurso, para que a gente possa repercutir e ter os efeitos para poder beneficiar os servidores do nosso Poder Judiciário. Muito obrigado. E o nosso querido deputado Eliel Faustino é oficial de justiça, né? De profissão. Então, ele mais do que nunca sabe a importância desse PCCR. Eu sempre digo que nós, deputados estaduais, a gente faz aqui a ponte com o nosso querido presidente Chicão, por sua vez, faz a ponte com o governo do Estado. Mas a luta, quem faz mesmo, são os servidores, que estão ali o tempo todo, né, discutindo toda a tramitação, até mandar para cá um PCCR que seja redondinho, que realmente corresponda às expectativas dos trabalhadores e trabalhadoras e também do orçamento do Poder Judiciário do TJ, onde vocês trabalham. E eu sei que se chegou aqui na LEPA é porque ele veio bem de acordo com o orçamento e com tudo que foi debatido internamente dentro lá do TJ. Parabéns a vocês pela luta e, se Deus quiser, daqui não vai demorar muito, vocês vão poder dormir tranquilos por terem dignidade e terem segurança no trabalho, o que é muito importante em todas as categorias. Acabamos de aprovar aqui e enviar para o governador o PCCR do DETRAN, que foi uma luta histórica e que o governador sancionou e que isso serviu de exemplo e de incentivo para nós, parlamentares que defendemos os servidores públicos estaduais e para todos os segmentos, para que virem realmente atrás dos seus direitos e da sua estabilidade. Mais um minuto, deputada. Pois não. Só para finalizar, eu gostaria de dizer que eu entrei hoje aqui com um projeto de lei que dispõe sobre o Plano Estadual de Gestão da Qualidade do Ar do Estado do Pará. A mim me foi confiada a presidência da Comissão de Meio Ambiente. Eu sou uma militante ambiental e, nesta comissão, eu quero que a Assembleia Legislativa possa produzir cada vez mais leis que protejam a nossa vida enquanto os nossos direitos ambientais. Direitos de respirar, direitos de ter um ar saudável, direito de ter nossa floresta em pé, direito de ter os nossos rios cada vez mais cheios de peixes piscosos e bonitos e rios que tenham balneabilidade, coisas que nós nos orgulhamos.
Eu tenho, presidente, aqui, para finalizar, dizer que lá em Baku, nós tivemos pela primeira vez na história das COPs, nós tivemos uma... Obrigado, deputada Maria do Carmo. Ainda para discutir o projeto de lei, nós temos inscrito o deputado Rogério Barra para discutir o projeto. Senhor presidente, senhores deputados, a gente percebe uma verdadeira piada o projeto de lei 625/2024, que trata da lei orçamentária, até porque eu nunca vi na história de qualquer Assembleia Legislativa, ou até mesmo do Orçamento Federal, uma lei que sinaliza uma receita de cerca de 2 bilhões, mas que não detalha nenhuma despesa, ou seja, vai entregar um cheque em branco para que o governador possa gastar da forma bem que ele queira, porque não tem detalhamento da despesa, só tem aqui com relação à receita. E qualquer lei orçamentária que seja segura para o seu povo, ela tem que vir juntamente com a receita, acompanhada do detalhamento das suas despesas. E essa lei, a 625/2024, que vai fazer a emenda ao orçamento agora de 2024, com toda certeza vai levar a receita para fazer gasto com propaganda ou tudo aquilo que é supérfluo para dentro do Estado, mas não vai detalhar a despesa com relação àquilo que é realmente necessário para o nosso povo, para o povo paraense. A gente vai continuar sofrendo com relação à saúde, com a educação maquiada, mas a gente não vai ter detalhamento nenhum com relação ao orçamento que está findando agora de 2024, com esse volume aí de cerca de 2 bilhões, que está sendo dado um cheque em branco para o governador gastar como bem entender, porque não está sendo colocado na lei o detalhamento daquilo que vai ser utilizado com esses cerca de 2 bilhões do orçamento emendado agora para o final de 2024. Isso é um absurdo, é uma piada, e estão fazendo a população paraense de palhaço, e eu sou contra. Não temos mais deputado inscrito para discutir o projeto. Portanto, esse projeto é... Portanto, iremos colocar o projeto em votação. Deputados que são favoráveis à aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por maioria, com o voto contrário do deputado Rogério Barra. Projeto de lei número 175/2023, de autoria do deputado Bob Fly, dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionamento do ambulatório médico em eventos, shows ao ar livre e da outras providências. Pareceres favoráveis das comissões Justiça, Saúde e Direitos Humanos. Avulso 61, página 50. Esse projeto nós temos o deputado Carlos Bordalo inscrito para discutir. Deputado Carlos Bordalo. Não se encontra em plenário, eu chamo o orador seguinte, deputada Maria do Carmo. Deputada Maria do Carmo, a senhora vai discutir o projeto? Não, deputada declina. Eu convido o deputado delegado Tony Cunha. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a par do projeto do deputado Bob Fly, que visa acolher melhor as pessoas que estejam em shows
eu gostaria de tratar, inicialmente, sobre as queimadas que tomam conta do Estado do Pará. Eu acho, deputada Maria do Carmo, que nunca nós vimos tanta fumaça sobre as cidades paraenses. E fiz até uma manifestação construtiva nas redes sociais. Como fazer uma COP30 se nós não conseguimos sequer conter as fumaças e as queimadas, melhor dizendo, as queimadas e as fumaças delas decorrentes, que tomam conta de todo o estado do Pará? Marabá, onde moro, está tomada diuturnamente pela fumaça, certamente decorrentes de queimadas em Marabá, mas não só em Marabá, em todo o estado do Pará. E aí eu fico a pensar, que exemplo podemos dar se sequer isso conseguimos controlar? E o pior de tudo, não tem como não fazer uma comparação, deputada Ana Cunha. Quando do governo passado, do presidente Bolsonaro, tudo era culpa do presidente. Fumaça, qualquer foco de incêndio no país era culpa de Jair Messias Bolsonaro. E agora, de quem é a culpa? Quem são os culpados? Não existe. É a vida. Ninguém é culpado. Os órgãos ambientais não são culpados, os prefeitos não são culpados, o governador do estado, dos estados não são culpados, o presidente Lula, impossível que seja culpado. Não tem culpado, deputado Eric, não tem culpado. Os artistas desapareceram, estão aí amparados por verbas milionárias para fazer shows às custas do suor do povo brasileiro. Não tem culpado mais. Eles não sentem mais o calor das chamas destruindo os ecossistemas brasileiros. Muito estranho. E, senhor presidente, o segundo tema é registrar a mentira de um jornal local de Marabá, Correio do Tocantins. Correio, melhor dizendo, que insiste em tentar noticiar coisas falsas para o povo de Marabá. Agora, anunciou que o orçamento da cidade de Marabá passará de 2 bilhões de reais. Mentira! Anunciando o suposto pagamento, a entrada em caixa, de parte de dívidas do Fundef, de diferenças do Fundef, da União para com Marabá de 186 milhões. Seria parte. Mentira! Não está previsto, não está, estava inscrito em precatório, o recurso voltou para a União por questões jurídicas e não há a menor possibilidade de que caia parte disso no ano de 2025. É mentira. Talvez possa acontecer no futuro, mas não no orçamento de 2005. Não sei por que essa notícia falsa, fantasiosa. Talvez para fazer crer a alguém que esse dinheiro possa entrar, mas registro como prefeito eleito de Marabá que é falsa a previsão de orçamento de 186 milhões de reais em 2025, oriundos de diferenças do Fundef. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Não temos mais deputado inscrito para discutir o projeto de lei de autoria do deputado Bob Fly. Portanto, eu coloco o projeto em votação.
Deputados que são favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 708/2023, de autoria da deputada Paula Titã, institui a campanha de incentivos às visitas aos asilos, abrigos e instituições de longa permanência de idosos no âmbito do Estado do Pará. Pareceres favoráveis das comissões Justiça, Finanças e Direitos Humanos. Avulso 80, página 29. Não temos deputado inscrito para discutir esse projeto. O projeto entra em votação. Deputados são favoráveis à aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 757/2023, de autoria da deputada Lívia Duarte. Declara a obra musical do violonista clássico Salomão Habib como patrimônio cultural e material do Estado do Pará. Pareceres favoráveis das comissões Justiça e Cultura, avulso 85, página 134. Não temos deputado inscrito para discutir o projeto. Portanto, o projeto entra em votação. Deputados que são favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 410/2024, de autoria do deputado Irã Lima. Declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará a Praia da Barra Velha, localizada no município de Soure, Pará. Pareceres favoráveis das comissões Justiça e Cultura, avulso 88, página 34. Este projeto está em discussão. Não temos deputado inscrito para discutir o projeto. O projeto entra em votação. Deputados que são favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, convoca as senhoras e senhores deputados para a sessão ordinária do próximo dia 3 de dezembro, a hora regimental, seguida de tantas quantas sessões extraordinárias forem necessárias para a deliberação da matéria em pauta, e declara encerrada a presente sessão.